Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsa Matias e comigo, pastor Augustus, o comentarista do programa e também pastor da Primeira Igreja. Olá, Natsa, querido ouvinte. Mais uma vez estamos aí com você para esse momento, para esses minutos de comunhão com Deus e compartilhar da sua palavra. Espero que seja uma bênção na sua vida. Você já deve ter ouvido diferentes nomes e títulos que são dados a Jesus. Algumas pessoas, inclusive, imaginam que Cristo é um sobrenome de Jesus. Os nomes e títulos de Jesus, quais são seus significados? Esse é o tema de hoje. Pastor, então, por que é que Jesus tem vários títulos? Por causa da riqueza, da profundidade, da complexidade e da glória da sua pessoa. Não há um único título que seja suficiente para expressar tudo o que ele é, tudo o que ele fez e tudo o que ele representa. Por isso que a Escritura, a Bíblia, se refere a ele usando várias designações, adjetivos, títulos, né? Para que nós possamos, ao ler esses títulos e estudá-los, escutá-los, nós termos uma ideia da sua grandeza, da sua beleza e da sua glória, enfim, de tudo o que ele é. Essa é a razão pela qual a Escritura, a Bíblia, lhe atribui tantos títulos diferentes, Nathan. Ok, então nós vamos dar alguns nomes e títulos para que os nossos ouvintes possam conhecer alguns deles. Títulos e nomes que são adjetivos, que são atribuídos a Jesus, e aí o desafio é o Senhor responder por que eles foram dados a Jesus e o significado bíblico, teológico deles. Vamos lá. E aí a gente conhece um pouquinho mais da pessoa de Jesus Cristo. Vamos tentar. Ok, então o primeiro é esse, o Cristo. Isso. A palavra Cristo vem de uma palavra grega que significa, é do verbo ungir. O Cristo significa, na verdade, um ungido. E é uma referência ao Antigo Testamento, ao servo do Senhor, o Messias. A palavra Messias, ela significa exatamente isso, aquele que é ungido. E ungido no sentido de separado. No Antigo Testamento, quando Deus chamava um rei, ou quando Deus instalava um sacerdote ou um juiz, aquela pessoa era designada, separada, instalada naquela função através da unção com óleo que geralmente era feita por um profeta. Então o profeta vinha por ordem de Deus, como por exemplo o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi como rei no lugar de Saul. Então Deus enviou o seu filho ao mundo com uma missão. E ele então seria um ungido de Deus para realizar essa missão, o Cristo, o ungido. Só que a unção de Cristo não foi com óleo, né? Mas ele foi ungido com o Espírito Santo. Há uma referência lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías, dizendo que o Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres e anunciar aos cativos a libertação e o ano aceitável do Senhor. Então é o Messias falando ali, o ungido de Deus, não é? Então é isso que Cristo significa. Jesus Cristo é Jesus o ungido, o Messias, aquele que foi cheio do Espírito Santo, ungido com o Espírito Santo para realizar a missão de salvar os pecadores. Portanto, o Messias é basicamente um sinônimo de o Cristo. Sim. Ok. O Filho de Deus. Pronto, esse título se refere à divindade de Cristo. É preciso entender que quando os autores do Novo Testamento se referem a Jesus como sendo o Filho de Deus, isso implica mais do que uma relação paterna, pai e filho, mas implica numa identidade de natureza. Jesus é filho de Deus no sentido de que ele tem a mesma natureza divina de Deus. Ele partilha da mesma essência de Deus. O Filho de Deus, esse título é dado a ele nesse sentido. Uma certa ocasião, Jesus estava em Jerusalém discutindo com os judeus e ele se referiu a Deus como sendo seu pai. E aí os judeus questionaram Jesus porque Jesus tinha dito isso. E ele respondeu: bom, eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Os judeus
iam apedrejar Jesus porque, no entendimento deles, Jesus havia cometido blasfêmia. E na lei judaica, a blasfêmia era punida com apedrejamento. E qual foi a blasfêmia que Jesus cometeu? E os judeus responderam: porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus entenderam muito bem que quando Jesus disse que era filho de Deus, ele estava dizendo que era Deus. Então esse título, Filho de Deus, aponta para o unigênito Filho de Deus, Jesus, como participante da natureza divina. Ele é aquele que veio de Deus, participa da natureza de Deus e veio a esse mundo na forma humana para salvar pecadores. Isso não como um ser criado. Não como um ser criado, não é? Como algumas seitas dizem aí, mas como Filho de Deus, ele preexiste, ele é desde toda a eternidade. Então, o próximo título que o Novo Testamento sempre dá a Jesus como Filho do Homem. Qual é a relação, então, dessa? Filho do Homem é uma expressão que aparece lá no profeta Daniel. Se não me engano, no capítulo 4, Daniel tem uma visão em que ele vê o ancião de dias, que é Deus, assentado na sua glória, e numa nuvem vem alguém como o Filho do Homem, que se apresenta diante dele, e o ancião de dias, que é Deus, lhe dá o reino e todos os reinos desse mundo e domínio. O reino que lhe é dado é um domínio, é um reino eterno que nunca haverá de cessar. Então, essa figura do Filho do Homem na escatologia do Antigo Testamento, na esperança messiânica, era identificada com o Messias. O Messias, ele é chamado do Filho do Homem porque ele, além de adotar a figura humana, assumir uma figura humana, ele estaria representando a humanidade, seria o cabeça de uma nova raça. E por isso ele tem essa designação de Filho do Homem. É sempre escatológico e profético, se referindo àquela visão lá de Daniel. Sim. Quando Jesus usa esse título para si mesmo, várias vezes. É interessante que nenhum dos escritores do Novo Testamento se refere a Jesus como Filho do Homem, mas ele se referia frequentemente a si mesmo como sendo o Filho do Homem, dizendo: eu sou aquele de quem Daniel falou. Excelente. Continuando nessa questão ainda desse adjetivo, né, filho, o filho de Davi. Pronto. Esse aí essa outra designação de Jesus, ela tem uma conotação de cumprimento. Quando Deus apareceu a Adão lá no paraíso, depois que Adão havia pecado, fez a promessa de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E mais adiante, Deus define mais essa vinda, esse ser que haveria de chegar, quando ele convoca Abraão e promete a Abraão que alguém da sua descendência seria aquele em quem as nações da terra seriam benditas. Ou seja, a promessa que foi feita lá no paraíso, lá no Éden, é agora melhor explicada no sentido de que o Salvador do mundo, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, seria mais especificamente descendente daquele arameu, não é, que Deus chamou lá de Ur dos Caldeus e cujo nome era Abrão, que depois vira Abraão. E dos descendentes de Abraão veio o rei Davi, e a quem Deus apareceu e fez a mesma promessa, dizendo que da descendência de Davi, Deus haveria de levantar aquele que se assentaria no trono de Israel para todo sempre. Perpetuamente. Por isso, quando os escritores do Novo Testamento se referem a Jesus como filho de Davi, estão dizendo que ele é aquele que cumpriu essa promessa. E, de fato, Jesus era da genealogia de Davi. Ele se assentou no trono de Israel, ele reina. Alguns olham ainda para essa perspectiva como sendo futura, mas de acordo com o Novo Testamento, Cristo, quando ressuscita dos mortos e ascende aos céus, à glória de Deus, ele se senta no trono do universo, portanto, no trono não só de Israel, mas de todo mundo. Então ele já reina como filho de Davi, ele já tem o reino, todo o poder e toda a glória foram dados a ele. Em poucas palavras, a gente vê que vai ser difícil a gente poder falar de todos esses títulos. Vamos a pelo menos mais alguns. Vamos lá. O Cordeiro de Deus. Usado por João no seu Evangelho. Eu estava lendo, inclusive, essa passagem 2 dias atrás, Nathan, quando Jesus aparece no Rio Jordão, João Batista, que estava lá, batizando as multidões, aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no dia seguinte, ele viu Jesus outra vez e repete
pela segunda vez, eis o Cordeiro de Deus. Esse título aplicado a Jesus identifica Jesus como aquele sacrifício que Deus oferece pelo pecado do homem. No Antigo Testamento era ordenado a morte de cordeiros sobre o altar edificado no Templo de Jerusalém pelos sacerdotes, o sacrifício era feito pelos sacerdotes, e o sangue era derramado e aspergido ou oferecido em lugar do suplicante, do judeu pecador, penitente que vinha ali. Deus, então, envia Jesus como sendo o cordeiro dele, o sacrifício que ele envia. E no altar da cruz do Calvário, Jesus realizou um sacrifício completo de uma vez por todas para expiação e pagamento dos pecados do seu povo. Então é nesse sentido que ele é o Cordeiro de Deus. Mais um? Mais um. Luz do mundo. Luz do mundo foi Jesus que usou. No Evangelho de João, ele se refere a si mesmo como sendo a luz do mundo. Inclusive diz que quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu creio que Jesus usou essa figura, essa ilustração a seu respeito, para mostrar que a humanidade está em trevas, trevas de ignorância espiritual e trevas morais. A escuridão das trevas, a devassidão do pecado, a escravidão do pecado e o castigo que se seguirá a isso. E no meio dessas trevas que cobrem a humanidade, a ignorância de Deus, Jesus vem trazendo o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele nos revela o Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida, e como tal, ele é a luz que brilha no meio da escuridão. E eu acho que tem até um outro fator interessante, Natsan, é que se nós o seguirmos, nós saberemos para onde vamos, nós veremos o caminho, nós não tropeçaremos. Nesse sentido, ele é a luz do mundo e não a outra, ele e ele somente. Bom, há muitos outros títulos que a gente podia estar citando aqui, nós vamos encerrar por enquanto. Depois da música, o senhor me fala de mais um só, que é Salvador. Pois não. Um certo Galileu andou por aqui, demonstrando amor, se importando com o sofredor, ensinando viver para os grandes e os pequenos, explicou a palavra de Deus com graça e verdade. Mesmo que o ouvissem com maus pensamentos, ó judeu tão especial, és o ungido rei imortal. Sem dúvida, o mestre, eu te peço, por favor, responde-me. Quando estivestes aqui, em que pensavas no reino e na justiça? Em que pensavas verdades a serem vistas? Em que pensavas virtudes e louvores? Estamos de volta então, e agora vamos encerrar o nosso programa com mais um título de Jesus, Salvador. Natsan, esse termo é muito usado no Novo Testamento para se referir a Jesus e o designa como sendo aquele enviado por Deus para nos salvar da culpa dos nossos pecados, do poder do pecado sobre nós e finalmente da presença do pecado quando ele nos ressuscitar dos mortos. Nesse sentido, ele é único, a ponto de o apóstolo Pedro dizer no livro de Atos que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Jesus, o Salvador do mundo, não há outro. Vamos ficando por aqui, dizendo aquilo que Jesus mesmo disse acerca de si mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pastor, até o próximo programa. Até o próximo programa, Natsan. Em poucas palavras, um olhar